árvore do teatro do oprimido. Para muitos povos, a árvore é um símbolo de pertencimento, testemunha de vida comunitária, palco de cerimônias sagradas e profanas, casamentos, festas, oficinas, reuniões, aulas, lazer, espaço para contar histórias, para encontros e para a vida cotidiana. A árvore localiza a comunidade. Mesmo em sociedades industrializadas, distanciadas de seus costumes ancestrais, o ato de plantar uma árvore ainda é tarefa valorizada na vida de um ser humano. Plantá-la e testemunhar seu crescimento. Quando Augusto Boal escolheu a árvore para representar o método do teatro do oprimido, ele o fez por conta da dialética fundamental que esta traz em si: permanência e transformação. Permanência e transformação se harmonizam e se complementam na árvore. Para crescer mundo afora, necessita ter raízes fortes, terra adentro. Quanto mais profundas as raízes no solo, maiores as possibilidades de avançar no espaço externo. Para viver, a árvore está em constante diálogo com o ambiente. Expande-se para baixo, estica-se para cima, alarga-se para os lados e amplia-se em todas as direções. Parece não sair do lugar, mas está em constante movimento. Em direção ao solo, busca água. Em direção ao céu, busca luz. E por aí segue Bárbara Santos em sua obra Teatro do Oprimido, Raízes e Asas. Uma teoria da praxe. O CTO, Centro de Teatro do Oprimido, é centro de pesquisa e difusão do método criado por Boal há 30 anos, dos quais 26 fiz parte. O teatro do oprimido está entranhado em minha carne e corre em meus vasos sanguíneos. Nesses anos de história em que ele fez parte fulcral em minha vida, fui dando vazão ao sonho infantil e construindo minha casa em sua árvore. De alguma forma, creio que essa construção foi alimento que corre também em seus vasos condutores. Relato aqui parte dessa construção através de análise crítica do trabalho desenvolvido junto ao Centro de Teatro do Oprimido, desde a raiz até a copa. São resenhas de espetáculos, oficinas, grupos populares e projetos realizados pela instituição, aliados às minhas percepções e inquietações como coringa, percorrendo diversos conteúdos inseridos na árvore. Estética do oprimido, exercícios de jogos, teatro-imagem, arco-íris do desejo, teatro-jornal, teatro-fórum, teatro invisível e teatro legislativo. Mistura de saber e sabor, analisando o mundo que conheço do teatro do oprimido, usando os meus próprios sentidos. A proposta é dividir desafios, dúvidas, descobertas e alegrias provocadas quando se sobe em uma árvore. Ganhei arranhões e caí algumas vezes, mas a sensação de vitória ao sentir o doce do fruto colhido é impagável. O teatro do oprimido me concedeu o milagre de poder voar como um passarinho por campos tão distantes que jamais poderia imaginar. Espero que esse memorial particular e ao mesmo tempo público possa colaborar na construção dos caminhos de quem lê, estimulando outros na propagação do teatro do oprimido. Ellen Sarah Peck, no texto Minha Casa na Árvore, um memorial de experiências com o teatro do oprimido. Faz parte do livro Teatro do Oprimido e Universidade. Hoje eu resolvi colocar um formato um pouquinho diferente, né,
já que a gente já está falando da árvore do teatro do oprimido, né? Esse é o nosso terceiro encontro. O primeiro encontro foi aquele que eu falei dos 3 princípios básicos do teatro do oprimido. Estão lembrados? O segundo a gente já falou de jogos e exercícios, que inclusive estão aqui, né? Na basezinha da árvore aqui, ó. Né? Fiz essa árvorezinha aqui também, né? Aqui atrás. E achei por bem deixar o banner aqui, que é o banner que eu utilizo já há alguns anos. Todas as vezes que eu tenho que dar alguma oficina, né, falar alguma coisa sobre teatro do oprimido, eu acho importante a gente ter a árvore, a imagem da árvore presente, né? E achei bacana começar fazendo essas leituras, né? Já são nossas indicações de livro hoje, estão aqui, ó. E hoje a ideia é trazer mais uma explicação quase que superficial, né? Só para vocês terem uma ideia geral do porquê da árvore, né? Qual a importância da gente ter essa imagem todas as vezes que a gente for tratar de teatro do oprimido, né? O Augusto Boal, junto com os Coringas, né? No início dos anos 2000, em que eles estavam inseridos naquele projeto de ponto a ponto, no início lá do governo Lula, em que eles rodaram o Brasil inteiro, né, compartilhando o teatro do oprimido, eles perceberam que a maioria das pessoas que tinha ouvido falar de teatro do oprimido, já tinha praticado, ficava muito fixo sempre nessa parte inicial dos jogos, né? Até por conta do sucesso daquele livro que eu apresentei no segundo vídeo, de jogos para atores e não atores, né? Então, normal. Então eles começaram a pensar o que eles poderiam fazer para que as pessoas tivessem uma ideia um pouco mais completa, envolvendo também as outras técnicas do teatro do oprimido, né? Então vocês vão ver que aqui na base a gente tem, dá para enxergar aí, ética e solidariedade, né? Que é como se fosse o solo, né? O que nutre a árvore, né? Ou seja, não é possível a gente fazer teatro do oprimido sem falar em ética e solidariedade, né? Em torno disso, a gente tem filosofia, história, política, participação, sociologia, ecologia, enfim, os saberes que estão aí no mundo, né? Porque o teatro do oprimido ele não está descolado da realidade. Ele não é só uma metodologia ou uma sistemática que funciona independente do contexto. Não, está sempre atrelado ao contexto social e político da nossa época, né? Para enfrentar as opressões da nossa época. Então, até isso foi pensado na hora de montar a árvore, né? Aqui ainda na base da árvore, como se fossem as raízes da árvore, a gente tem a estética do oprimido, ó, aqui também. A estética do oprimido, né? Que é composta por palavras, som e imagem. E aí você vai subindo aqui pelo tronco, você tem os jogos, que a gente já falou bastante, né? No segundo vídeo também. O teatro-imagem, que normalmente é a primeira técnica que é trabalhada junto com o jogo, logo após os jogos e exercícios, né? Que é uma técnica em que a gente não usa fala. Se a gente for lembrar daquelas primeiras categorias do teatro do oprimido lá, né? Corpo consciente, corpo expressivo, estão lembrados? Então, o teatro-imagem ele entra nesse início ainda, em que a gente ainda não usa a palavra, não usa o discurso, né? E é uma técnica em que a gente é corpo, né? Imagem, tá bom? Aqui para o lado a gente tem o teatro jornal, que é uma técnica que antecede o teatro do oprimido, né? É considerada a primeira técnica do teatro do oprimido,
porque o Augusto Boal já exercitava essa técnica lá na época do Teatro Arena. Aqui do outro lado, né, a gente tem o arco-íris do desejo, que é o que a gente chama de uma técnica mais subjetiva, né, que é uma técnica que foi criada quando Augusto Boal e a esposa estavam na Europa e se depararam com pessoas falando sobre um vazio existencial. E no primeiro momento ele ficou, como é que a gente vai lidar com isso, né? Só que logo depois ele percebeu que o índice de suicídio, né, era muito alto. E isso era uma informação concreta. O que a gente faz com isso? Então ele, junto com a Cecília, desenvolveram, né, diversas técnicas, né, se baseando muito até na questão psicológica, em que a opressão ela não está só do lado de fora, né? Ele, vindo da América do Sul, acostumado com a opressão da polícia, das Forças Armadas, da ditadura, não entendia num primeiro momento que opressão era essa interna, né? E aí daí veio o termo tiras na cabeça, como se fosse a polícia na cabeça, que são os nossos opressores que estão internalizados, né? E o arco-íris do desejo ajuda a colocar esses opressores, transforma esses opressores em personagens em que a gente pode, grosso modo, combater, né? Então esse é o arco-íris do desejo. E aí a gente vai subindo um pouco mais aqui, a gente tem o Teatro Fórum, né? Aqui dá para ver também, né? Cadê? Teatro Fórum, que é hoje a técnica mais utilizada no mundo inteiro, né? Em que o grupo de atores apresenta a peça e o desfecho é sempre desfavorável ao oprimido ou oprimida, né? E a plateia é convidada, os espectadores e espectatrizes são convidados e convidadas a entrar no lugar de algum personagem para tentar mudar aquela situação. Do lado de cá, a gente tem o teatro invisível, que é uma técnica que, se não me engano, começou na Argentina. E o teatro invisível é aquele teatro que é feito em qualquer ambiente, fora do teatro, né? Qualquer ambiente, na rua, no mercado, no banco, no meio de uma manifestação, em que a plateia não se dá conta de que está participando de um teatro, né? E não se dando conta disso, tem as reações mais naturais possíveis. Faz suas intervenções, dá suas opiniões sobre uma determinada situação que é levantada pelos atores. A plateia não sabe que são atores que estão ali, né? E sempre com o objetivo de denunciar algum assunto que está sendo invisibilizado. Então você tem peças, né, que falam de racismo, de machismo, que falam de situações específicas de violência contra a mulher, por exemplo, né, questões políticas e outras, né, que podem, como eu falei, podem ser feitas dentro de um metrô, dentro do trem, na rua, né, e eu não vou entrar muito a fundo, mas para que a gente entenda que o nome teatro invisível é isso. Na verdade, é tirar do invisível aquele assunto que as pessoas não querem muito discutir no seu dia a dia. Então, você colocando ela em forma de teatro, parecendo uma situação real, você faz com que as pessoas participem, tá? Não confundir com pegadinha, não tem nada a ver com pegadinha, tá bom? As pessoas entram, fazem sua intervenção, levantam ali, né? Alguns atores saem da situação, outros permanecem para ouvir e observar como é que vão ser as reações, e depois o grupo se junta novamente para discutir e debater o que aconteceu ali, o que pode se tirar daquilo ali.
Do lado de cá, né, no galho aqui de cima, a gente tem o teatro legislativo, que é aquela técnica que foi criada quando Boal foi eleito vereador do Rio de Janeiro, né, lá no iniciozinho da década de 90, e consiste em você utilizar o teatro fórum, mas ir um pouco além. Após a discussão, né, que é feita no teatro fórum, as pessoas têm um tempo, elas recebem uns cartões e elas podem sugerir projetos de lei, partindo daquelas discussões, daquelas problemáticas que pertencem à vida delas, né? As situações que são apresentadas no Teatro Fórum são sempre situações que têm a ver com a realidade das pessoas, né? Então, hoje, se não me engano, nós temos 13 leis que foram aprovadas, que foram sugeridas inicialmente no Teatro Legislativo. E aí, isso tudo, né, todas essas técnicas, todos os jogos, exercícios, né, vão culminar lá na Copa da Árvore com as ações sociais concretas e continuadas. Ok? Ações sociais concretas e continuadas. Ou seja, todas essas técnicas, né, são ferramentas que vão nos instrumentalizar para que a gente possa, de fato, mudar uma realidade que a gente considera que seja injusta, desigual, onde exista alguma opressão. Né? Então, a gente sempre é muito recomendado pelos coringas, onde nós vamos fazer os cursos e as oficinas, em que a gente não encare somente o método como mais um método pedagógico para a gente utilizar na nossa prática. É também um método artístico, pedagógico, às vezes até terapêutico, né? Mas que ele não pode se limitar a isso, né? Se isso não servir para que a gente possa empoderar o oprimido e a oprimida para modificar a sua realidade. Então é isso, pessoal. Hoje a ideia era apresentar a árvore do teatro do oprimido para que vocês tenham uma noção um pouco mais ampla do que é o método. Então, só para fechar, fica aqui a nossa recomendação de leitura: Teatro do Oprimido e Universidade, Experimentos, Ensaios e Investigações. A galera aqui são vários autores. Cachalote, os organizadores são Cachalote Matos, Flávio Santo, Ellen Sarapec, Jussara Trindade, Lico Turli, Zeca Ligieiro, e tem outras pessoas aqui também. E aqui, Teatro do Oprimido, Raízes e Asas, uma teoria da praxis. Ok? Aquele abraço e viva Boal!